Todo mundo tem uma pessoa que ela é mais próxima, e eu era bem próxima da minha tia. Ela enfrentava um quadro de depressão, e eu era a sobrinha mais querida dela. E eu era a única pessoa que conseguia tirar ela do quarto, porque ela ficava vários dias trancada, sem tomar banho, sem comer. Era uma segunda-feira, quando a gente recebeu a notícia que a minha tia, ela tinha cometido suicídio. Eu fiquei muito angustiada, porque eu achei que a culpa era minha, porque eu tinha visto ela na sexta-feira, antes dela desaparecer, que ela saiu no sábado de manhã, e ali a notícia acabou com a nossa família. A gente ficou muito desesperado. E também com isso eu fiquei também bem perturbada, porque eu comecei a ver essa minha tia, ela aparecia para mim pedindo ajuda, e eu me sentia culpada, porque eu achava que eu podia ajudar ela de alguma forma. E aquilo dali acabava comigo. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. E quando eu falava que ela tinha aparecido para mim, para minha mãe ela falava: "Isso é coisa da sua cabeça, você tá ficando louca". E eu achava que realmente eu estava ficando louca. E tudo isso só foi se agravando, porque aquele sentimento de culpa fazia com que eu tivesse crises de choro, chorava muito, e os meus pais, eles não conseguiam me ajudar. Eu comecei a ver vultos, ouvir vozes, ter desmaios constantes, dores de cabeça muito forte, comecei a ter insônia. Fora todos esses problemas, eu ainda comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ficar com falta de ar, ter o coração acelerado, e eles me levavam para o hospital para tomar calmante, só que nada daquilo resolvia, porque a minha dor, ela era na alma. Eu tinha um vazio, uma tristeza que eu tentava preencher de diversas maneiras. Saía, ia para balada, usava bebidas alcoólicas, usava lança-perfume, maconha. Fora todos esses problemas, eu ainda tinha os problemas de terror noturno, que muitas das vezes tinha espíritos que vinham tentar me sufocar. E numa desses episódios do terror noturno, eu lembrei de orar o Pai Nosso. E naquele momento ali que eu orei o Pai Nosso, aquele espírito ele foi embora, me soltou, que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia respirar, não conseguia mexer os braços, as pernas. Foi um episódio, assim, que mexeu muito comigo, que eu ficava com medo até mesmo de dormir, porque eu achava que aquilo dali iria acontecer novamente comigo. Eu tinha uma tia que ela já frequentava a Igreja Universal, e ela viu todo o sofrimento da minha mãe comigo. Ela fez o convite para que eu viesse nas reuniões, e eu aceitei o convite. E aí, a primeira vez que eu fui, cheguei em casa e consegui dormir. Então, naquele dia ali, eu encontrei, né, a paz que eu tanto buscava, a paz que eu não tinha. E ali eu fui ouvindo a palavra e fui colocando em prática a palavra, porque na palavra de Deus, né, fala: "Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". E eu estava cansada, estava sobrecarregada com todos os problemas que eu vinha, passando. E eu entendi que eu precisava de ter um auxiliador,
que realmente sozinha eu não ia conseguir vencer os meus problemas espirituais, eu não iria conseguir permanecer n na presença do Senhor Jesus, que eu precisava realmente de ter o auxílio do Espírito Santo. E ali, durante as reuniões, eu me derramei para Deus, falei: "Senhor, eu não quero voltar para a vida que eu vivia antes. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir sozinha". Eu me derramei, eu falei: "Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou merecedora do Senhor, eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas eu não quero que o Senhor venha olhar para o meu passado, para as coisas que eu fiz". Então tudo aquilo dali eu derramei aos pés do Senhor Jesus. E ele, ali naquele momento, ele me perdoou. E eu senti o perdão dele naquele momento. Eu vi que o Senhor Jesus, ele não olhava para mim como as pessoas olhavam para mim, com um olhar de julgamento, mas ele olhou para mim realmente com um olhar de pai. E naquele instante, toda aquela tristeza, toda aquela culpa que eu carregava, ela deu lugar a uma alegria que eu jamais havia sentido, um amor que eu jamais havia sentido. Tudo ali, o Senhor Jesus, ele mostrou: "Olha, você não está mais sozinha, você não vai mais ficar sozinha. Eu tô com você agora. Você não precisa mais de nada. Você já tem agora tudo o que você precisa, que é o Espírito Santo". E a partir daquele dia ali, tudo mudou na minha vida. A minha mente já não era mais a mesma. Eu já pensava diferente, eu já não tinha aqueles pensamentos de que não valia a pena mais viver. Mas eu já tinha um pensamento: sim, vale a pena viver. Sim, tem uma nova vida para você. Hoje eu não vejo mais vultos, não ouço mais vozes, não tenho mais desmaios constantes, nem dores de cabeça forte, nem insônia, nem tristeza, nem angústia, porque hoje eu tenho a presença do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma vida restaurada, tenho um casamento feliz, sou realizada na minha vida profissional. Você que me ouve e que de repente está passando por uma situação de luto, de tristeza, de angústia, saiba que o Espírito Santo, ele pode te trazer o consolo, o alívio, a alegria, a paz que você tanto busca. Só o Espírito Santo, ele é capaz de trazer a verdadeira paz e a verdadeira alegria e de tirar toda a tristeza e de toda a dor.